Sou a professora Regiane e vou ministrar as aulas de Ética e RH do curso técnico em Transações Imobiliárias da Escola Técnica REAM. A nossa aula hoje é sobre conceitos da ética. Ética é a parte da filosofia que tem como objeto de estudos a moral, ou seja, os valores e princípios que orientam e disciplinam o comportamento. Aquilo que vale para cada um de nós, que tem valor e fundamenta as nossas ações. A justiça, a dignidade do ser humano, a família, a honestidade. Como seres morais, que agem fundamentados em valores, levantamos questões sobre o que é o bem e o mal, quais valores poderiam ser considerados universais. Alguns autores não diferenciam moral e ética. Mas, esta diferenciação é importante para a compreensão do conceito de ética que refere-se à conduta humana. Vem de dentro para fora. Assim, a ética é também chamada de ciência da moral e filosofia moral, envolve razão, paixão pelo que fazer e não regras. Faço porque amo, respeito, isto é ética. Já a moral, regras, deveres, adesão, posso ou não aceitar. Através da ação. Direito, obrigação, porque disciplina, dita regras. Para Sócrates é sujeito ético-moral somente aquele que sabe o que faz, conhece as causas e os fins de sua ação, o significado de suas intenções e de suas atitudes. De acordo com Chauí 2001, a ética grega tem três aspectos principais: o racionalismo, o naturalismo e a inseparabilidade entre a conduta e os valores da sociedade. Bom pessoal, termina aqui a nossa aula de conceitos de ética. Não se esqueçam de ler a apostila e acessar a rota de aprendizagem. Um abraço a todos e até a próxima. Olá, voltamos com a nossa terceira aula de Ética e RH e hoje falaremos sobre ética no trato social, ciência e cidadania. Segundo Álvaro Valls, a humanidade só refere por escrito depoimentos sobre as normas de comportamentos e teorias dos últimos milênios, embora os homens já existissem há muito tempo. Mas é importante então lembrar que as grandes teorias éticas gregas também demonstravam o tipo de organização social daquela sociedade. Porém, o que os gregos pensavam da pederastia, ou os casos em que os romanos podiam abandonar uma criança recém-nascida, ou direito de propriedade e não cobiça? No século passado, o ideal do homem cristão enaltecia muito mais o burguês culto, casado, com famílias grandes e boas economias acumuladas, cultor da vida urbana e social. E os grandes pensadores éticos Sócrates e Kant sempre buscaram formulação que explicassem, a partir de alguns princípios mais universais, tanto a igualdade do gênero humano. O bem-estar não pode ser considerado uma exclusividade individual, temos que fazer o bem pensando em todos, isto é ética no trato social. Você já pensou estar com calor na imobiliária e abrir uma mangueira porque você está com calor? E os outros? E a bagunça, os clientes, documentos? A ética é importante nesta hora. A verdade sempre busca o concreto. A ciência, portanto, deixar claros os parâmetros exprime segurança, competência, retidão, daí a importância da ética como ciência. Trate os outros como você gostaria de ser tratado, exerça a cidadania. Leiam mais sobre o assunto na apostila e no AVA. Um abraço e até a próxima. Olá, voltamos com a nossa quarta aula de Ética e RH e o nosso assunto hoje é sobre política e cidadania. Existe uma tendência a excluir a relação direta entre política e cidadania, criando uma rejeição curiosa à política e valorizando cidadania, como se fossem termos diversos. Há um vínculo inclusive de natureza semântica entre as duas palavras, que, objetivamente, significam a mesma coisa. A noção de política está apoiada num vocábulo grego, policidade e cidadania, se baseia em um vocábulo latino correspondente, civitatem.
Embora a origem etimológica seja diferente, os dois termos propõem que se pense na ação da vida em sociedade, ou seja, em cidade. É impossível separar os conceitos. Hoje, encontramos uma série de discursos, lemas e planos pedagógicos e governamentais que falam em cidadania como se ela fosse uma dimensão superior à política. Não se menciona o conceito de política, como se ele fosse estranho ao trabalho educacional. Com isso, pretende-se dar à cidadania um ar de ideia nobre, honesta. Sob essa ótica, política é sinônimo de sujeira, patifaria, corrupção. Claro que não é assim. Assim, é necessário debater a política, e isso é debater a cidadania. Ora, não se deve temer a identidade dos conceitos, pois só assim é possível construir cidadania, no sentido político do termo, bem comum, igualdade social e dignidade coletiva. Bem pessoal, encerra aqui a nossa quarta aula, leiam a apostila, acessem o AVA e até a próxima. Voltando, falando sobre o Código de Ética Profissional. V. Observar os postulados impostos por este código, exercendo seu mistério com dignidade. Vi. Exercer a profissão com zelo, discrição, lealdade e probidade, observando as prescrições legais e regulamentares. Vi. Defender os direitos e prerrogativas profissionais e a reputação da classe. Vi. Zelar pela própria reputação mesmo fora do exercício profissional. X. Auxiliar a fiscalização do exercício profissional, cuidando do cumprimento deste código, comunicando, com discrição e fundamentadamente, aos órgãos competentes, as infrações de que tiver ciência. X. Não se referir desairosamente sobre seus colegas. X. Relacionar-se com os colegas, dentro dos princípios de consideração, respeito e solidariedade, em consonância com os preceitos de harmonia da classe. X. Colocar-se a par da legislação vigente e procurar difundi-la a fim de que seja prestigiado e definido o legítimo exercício da profissão. Art. 4. Cumpre ao corretor de imóveis, em relação aos clientes. E, inteirar-se de todas as circunstâncias do negócio, antes de oferecê-lo. E, apresentar, ao oferecer um negócio, dados rigorosamente certos, nunca omitindo detalhes que o depreciem, informando o cliente dos riscos e demais circunstâncias que possam comprometer o negócio. Bom pessoal, vamos a um breve intervalo e já voltaremos. Código de Ética Profissional, Resolução Artigo 1º, aprovar o anexo Código de Ética Profissional. Artigo 2º, a presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias, especialmente as resoluções, COFES nos 0, 1, 4, 7, 8, 0, 3, 7, 7, 9 e 14.582. Código de Ética Profissional. Artigo 1º. Este Código de Ética Profissional tem por objetivo fixar a forma pela qual se conduzir o corretor de imóveis quando no exercício profissão. Artigo 2º. Os deveres do corretor de imóveis compreendem, além da defesa do interesse que lhe é confiado, o zelo do prestígio de sua classe e o aperfeiçoamento da técnica das transações imobiliárias. Artigo 3º. Cumpre ao corretor de imóveis, em relação ao exercício da profissão, à classe e aos colegas. E, considerar a profissão como alto título de honra e não praticar nem permitir a prática de atos que comprometam a sua dignidade. E, prestigiar as entidades de classe, contribuindo sempre que solicitado, para o sucesso de suas iniciativas em proveito da profissão, dos profissionais e da coletividade.
E manter constante contato com o Conselho Regional respectivo, procurando aprimorar o trabalho desse órgão. Quarto, zelar pela existência, fins e prestígio dos Conselhos Federal e Regionais, aceitando mandatos e encargos. Quinto, observar os postulados impostos por este código, exercendo seu mistério com dignidade. Vamos a um intervalo e já voltamos. Olá, voltamos com a nossa quinta aula de ética. O assunto hoje é sobre o Código de Ética Profissional do Corretor de Imóveis. O Código de Ética dos Corretores de Imóveis foi estabelecido pelo Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, COFES, pela Resolução COFES nº 32.692. Ele é composto por 10 artigos com características tanto descritivas quanto normativas. O artigo 3º dispõe sobre a conduta do corretor com relação à profissão, à classe e colegas. O artigo 4º orienta as relações do corretor de imóveis com os clientes e o art. 6º explícita as condutas consideradas impróprias e, portanto, vedadas ao corretor de imóveis. O art. 8 especifica quais artigos e parágrafos do Código que, não sendo cumpridos, implicam em transgressão ética grave. O Código não prevê sanções e punições, mas ao qualificar as transgressões as coloca sobre a forma da Lei 65/30/78, que em seu artigo 21 regula as sanções disciplinares cabíveis nos casos de transgressão leve e grave. Nos seus artigos e parágrafos o Código expõe os compromissos éticos do profissional que a ele adere e o seu cumprimento é obrigatório. O Código é assim uma orientação para o bem-agir profissional, mas não esgota as situações vivenciadas no dia a dia da profissão. É então que a reflexão sobre ética ganha o seu valor, pois, conforme já visto, o agir ético exige autonomia do agente e não apenas o cumprimento de normas externas. Vamos a um breve intervalo e voltaremos falando sobre os artigos do Código de Ética. Voltamos com a 7ª parte da aula de Código de Ética. Falávamos sobre o artigo 6º do que é proibido ou vedado ao corretor. 18º, reter em suas mãos negócio, quando não tiver probabilidade de realizá-lo. 19º, utilizar sua posição para a obtenção de vantagens pessoais, quando no exercício de cargo ou função. 20º, receber sinal nos negócios que lhe forem confiados caso não esteja expressamente autorizado para tanto. Artigo 7º, compete ao CRES, em cuja jurisdição se encontrar inscrito o corretor de imóveis, a apuração das faltas que cometer contra este Código, e a aplicação das penalidades previstas na legislação em vigor. Art. 8º, comete grave transgressão ética o corretor de imóveis que desatender os preceitos dos artigos 3º, 1, 5, 6 e 9. 4º, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. 6º, 1º, 3º, 4º, 7º. 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 16º, 19º e 20º, transgressão de natureza leve que desatender os demais preceitos deste Código. Art. 9º, as regras deste Código obrigam aos profissionais inscritos nos conselhos regionais. Artigo 10º, as diretorias dos conselhos federal e regionais promoverão a ampla divulgação deste Código de Ética. Bom pessoal, termina aqui as nossas aulas a respeito do Código de Ética. Leiam a apostila, acessem o AB e façam os exercícios propostos. Espero ter contribuído para o seu crescimento profissional e sucesso a todos.
voltamos à sexta parte de ética com o Código de Ética do Corretor, falando sobre o que é vedado ou proibido ao corretor de imóveis. Quinto, receber comissões em desacordo com a tabela aprovada ou vantagens que não correspondem a serviços efetiva e ilicitamente prestados. Sexto, angariar, direta ou indiretamente, serviços de qualquer natureza, com prejuízo moral ou material, ou desprestígio para outro profissional ou para a classe. 7. Nono, acompliciar-se, para qualquer forma, com os que exercem ilegalmente atividades de transações imobiliárias. 10º, praticar quaisquer atos de concorrência desleal aos colegas. 11º, promover transações imobiliárias contra a disposição literal da lei. 12º, abandonar os negócios confiados a seus cuidados, sem motivo justo prévio ciência na jurisdição. 13º, solicitar o corretor de imóveis responde civil e penalmente por atos profissionais danosos ao cliente, a que tenha dado causa por imperícia, imprudência, negligência ou infrações. Art. 6º, é vedado ao corretor de imóveis e aceitar tarefas para as quais não esteja preparado ou que não se ajuste às disposições vigentes, ou ainda, que possam prestar-se a fraude, e manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos em lei e resoluções. 3. Promover a intermediação com cobrança de overprice. 4. Locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente. Até daqui a pouco. Olá, voltamos com a 7ª aula de ética e hoje falaremos sobre a proposta de uma ética da responsabilidade solidária de Carlo Appel. As propostas de Carlo Appel é defender uma ética da responsabilidade a partir de sua ética do discurso. Apresentam-se, neste debate, como possibilidades para um posicionamento ante a pergunta: o que eu devo fazer? Diante do problema da civilização contemporânea, marcada desde o início do século passado por guerras e pela escalada nuclear, pela crescente crise ecológica, como preço da civilização industrial, enfim, pelo predomínio de uma racionalidade cientificista que procura reduzir problemas morais a questões relacionadas à subjetividade, ou a questões de preferências pessoais ou emocionais e, portanto, irracionais. Apresentam-se, neste debate, como possibilidades para um posicionamento ante a pergunta: o que eu devo fazer? Diante do problema da civilização contemporânea. Appel privilegia o enfrentamento do problema de uma fundamentação última de princípios e normas morais. O conflito fundamental de nossa época é que ela está marcada simultaneamente pela necessidade de uma ética universal e a aparente impossibilidade de se estabelecê-la. Parte de uma preocupação comum e pretende oferecer um princípio, porém com uma substancial diferença no que se refere à justificação de suas propostas. Chegamos ao final da nossa 7ª aula. Leiam a apostila, façam os exercícios e até a próxima aula. Olá, voltamos com a nossa 8ª aula de ética e falaremos sobre a ética no trabalho. Não existem dúvidas de que as pessoas são diferentes umas das outras. Para que haja interrelacionamentos, são necessários e imprescindíveis dois elementos, o eu e outro. As relações humanas se estruturam através das interações entre as pessoas no seu dia a dia, por intermédio de uma rede de situações oriundas do próprio ser. Devido aos diferentes fatores que são envolvidos nas relações humanas, tais como as características psicológicas de cada indivíduo,
Se o corretor souber identificar o real propósito do seu relacionamento com os colegas e principalmente com os clientes, ele estará dando um passo certo para o sucesso profissional. Para isso é importante a comunicação e perceber os sentidos do ver, ouvir com sentimentos e emoções, pensar rapidamente e dar respostas corretas. Não perder a concentração, ficar tranquilo e conversar olhando nos olhos. Use e abuse do feedback, ou seja, pergunte ao seu cliente ou procure notar nas suas expressões corporais. Quando possível, utilize mais de um canal de comunicação. Ou seja, além de tentar convencê-lo pela palavra, ofereça também mensagens gráficas, fotos, folders, mapas, etc. Preste atenção no seu tom de voz e expressão corporal. Uma mensagem bem definida, clara e precisa facilita a compreensão e um bom feedback por parte do seu cliente. Chegamos ao final de mais uma aula. Reflitam sobre os assuntos tratados, acessem o AVA, leiam a apostila e coloquem tudo isto em prática já como estagiário. Boa sorte! Olá, voltamos com a nossa terceira aula de Ética e RH e hoje falaremos sobre ética no trato social, ciência e cidadania. Segundo Álvaro Valls, a humanidade só refere por escrito depoimentos sobre as normas de comportamentos e teorias dos últimos milênios, embora os homens já existissem há muito tempo. Mas é importante então lembrar que as grandes teorias éticas gregas também demonstravam o tipo de organização social daquela sociedade. Porém, o que os gregos pensavam da pederastia, ou os casos em que os romanos podiam abandonar uma criança recém-nascida, ou direito de propriedade e não cobiça? No século passado, o ideal do homem cristão enaltecia muito mais o burguês culto, casado, com famílias grandes e boas economias acumuladas, cultor da vida urbana e social. E os grandes pensadores éticos Sócrates e Kant sempre buscaram formulação que explicassem, a partir de alguns princípios mais universais, tanto a igualdade do gênero humano. O bem-estar não pode ser considerado uma exclusividade individual, temos que fazer o bem pensando em todos, isto é ética no trato social. Você já pensou estar com calor na imobiliária?